Olá, meus garotos! Pessoal, bom dia, meninos e meninas, galera do segundo ano. Vamos começar a corrigir aqui o nosso exercício, tá? Nós vamos fazer a correção de dois exercícios. Primeiramente, nós vamos corrigir o exercício 1, que é aquele que trata sobre dilatação dos líquidos, tá bom? Vamos à nossa primeira questão. Galerinha, a primeira questão ela é bem simples e ela diz o seguinte: um recipiente graduado em decímetros quadrados, aliás, decímetros cúbicos, apresenta um líquido a uma marca de 10 decímetros. Quando, né? Aqui tem quanto, mas é quando, tá? Perdão. Quando possui uma temperatura de 20 graus Celsius. Aquecendo-se o conjunto a 70 graus Celsius, observou-se que o líquido atingiu a marca de 12 decímetros de líquido. Esse aumento de 2 decímetros corresponde a item A, a dilatação real do líquido? Não, pessoal. A dilatação real do líquido corresponde à dilatação aparente junto com a dilatação do recipiente. E aqui ninguém falou ainda sobre o que o recipiente dilatou, tá bom? Letra B, a dilatação aparente do líquido? Correto, pessoal. Realmente, esse valor aí, tá? Que ele aumentou, ele corresponde à dilatação aparente do líquido, tá bom? Ele não é também a letra C, que diz que é a soma da dilatação real com a dilatação aparente, correto? Isso aí tá errado, tá? Perdão. Também não é a letra D, que diz que é a diferença entre a dilatação real e a dilatação aparente do líquido, não é também. E a letra E, principalmente, não é, tá? As 3 vezes a dilatação real do líquido. Essa aí não tem nada a ver com o que nós estudamos, tá bom? Essa aqui não tem nenhuma relação, ok? Então vamos lá. A questão número 2, pessoal, ela é uma questão do Enem, tá bom? E ela diz o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que mais importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina, ok? Isso aí é a dilatação dos líquidos. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos. Item 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Pessoal, na verdade não, tá? O item 1 ele é falso, beleza? Porque você não estaria comprando mais massa, pelo contrário, estaria comprando menos massa, porque ao abastecer o carro na hora mais quente, né, como ele falou aqui, né, o volume vai estar aumentado. A massa continua a mesma, mas o volume aumenta. Então, quando você comprar 1 litro, você vai comprar uma massa certamente menor, ok? Item 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Sim, pessoal, porque quando a temperatura está mais baixa, o líquido não está dilatado, né? A gasolina não dilatou ainda. Então nós vamos ter aí um certo volume que vai concentrar uma certa massa bem maior do que quando se tiver numa temperatura mais quente, né? Que o volume vai aumentar e a massa vai se manter, tá bom? Então a letra 2 é verdade, tá bom? O item 1 é falso, o item 2 ele é verdadeiro. E agora vamos para o item 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de ser vendida por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido? Dessas considerações somente, o item 3, ele afirma que se a gasolina fosse vendida por grama, né, por quilograma e não por litro, estaria resolvido esse problema, né, da dilatação da gasolina? O item 3 está correto, pessoal. Se fosse vendido por quilo, né, fosse vendido com base na massa da gasolina, e aí tanto faz se a gasolina dilatar ou não, porque o que importa vai ser a massa, tá bom? A gasolina dilatando, a massa permanece a mesma. O item 2 e 3 estão corretos. Então a pergunta quer saber qual dessas considerações estão corretas, tá bom? É o item 2 e o item 3, tá? A opção correta na questão 2 seria a última, tá? O item E.
Então vamos lá para a próxima questão. Galera, a próxima questão, ela diz assim: a respeito da dilatação dos líquidos e da dilatação irregular da água, tá, pessoal? Isso aqui é importante, tá bom? Marque o que for verdadeiro. No aquecimento da água entre 0 e 4 graus Celsius ocorre o aumento de volume? Pessoal, não é o aumento de volume que ocorre, tá? A água, ela dilata de forma irregular, tá bom? Não é comparada com outros líquidos. De 0 a 4 graus Celsius, quando a temperatura aumenta, a água faz a diminuir o seu volume. E o contrário, quando a temperatura diminui, a água aumenta o seu volume. Ok? Vamos para o item B. A 4 graus Celsius, a água assume sua maior densidade dentro do intervalo de 0 a 4 graus Celsius. Pessoal, dentro do intervalo de 0 a 4 graus Celsius, quando a água estiver em 4 graus Celsius, ela vai ter o seu menor volume. Se ela tem o seu menor volume, mas a massa continua a mesma, então nós vamos ter aí que ela vai ter uma maior densidade. Então, realmente, ela assume a sua maior densidade, tá? O item B está correto, tá? Ele diz o quê? Diz que a água assume a sua maior densidade, né? Quando está a 4 graus Celsius, dentro do intervalo de 0 a 4 graus Celsius, tá bom? Letra B está correta. E aqui a letra C, né, só para a gente fechar a questão direitinho, a letra C diz assim: a dilatação irregular da água ocorre somente em recipientes com coeficiente de dilatação que correspondem... Aí está incompleto aqui, né? Perdão, pessoal. Mas aqui já está errado, tá? A letra D e última. Pode-se considerar que entre 0 e 4 graus Celsius o coeficiente de dilatação da água é positivo? Não, pessoal. Pode-se considerar que entre 0 e 4 graus Celsius o coeficiente é negativo. Então aqui a letra correta é o item B, tá? A letra B para a questão 3, tá? Vamos agora para a nossa quarta questão. Nossa quarta questão diz assim: um recipiente tem capacidade de 3.000 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, tá bom? Transbordam 27 centímetros cúbicos. Gente, esse transbordamento que houve aí de 27 centímetros cúbicos corresponde à dilatação aparente do líquido, tá bom? O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material de que é feito o recipiente é, em graus Celsius, igual a... Galera, então é o seguinte, ele quer saber o coeficiente de dilatação aparente do líquido, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula da dilatação aparente, que é essa aí que eu estou colocando lá em cima, tá? A dilatação aparente, que é ΔV, e com índice A, é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que é o que nós procuramos, tá? Esse camaradinho aqui é o que nós vamos encontrar, vezes a variação de temperatura. O ΔV é 27, a gente achou aqui, ó, tá aqui na questão. O V inicial é de 3.000, tá aqui também na questão. Esse carinha aqui, o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ele é o que nós vamos encontrar. E o ΔT, você vai observar que é de 20 até 100, né? A variação da temperatura. De 20 até 100 nós vamos ter, né, uma variação de 100 graus Celsius, tá bom? Então, o que acontece? Substituindo aqui, ó, ΔV substituído por 27, V0, que é o volume inicial, por 3.000, e ΔT por 100, nós vamos ter essa seguinte equação, e nós vamos atrás de isolar esse camaradinho aqui, ó. Nós vamos encontrar o valor dele, tá bom? Como é que nós vamos fazer? Primeiro você vai multiplicar 3.000 por 100, tá? Você vai ter 27 igual a 3.000 vezes 100, vai dar 300.000. E aí repete esse carinha aqui na frente, né? Vezes o coeficiente de dilatação. Você pode observar agora que nós vamos isolar esse cara. Ele está aqui, ó, isolado, antes da igualdade. E esse restante de números que tem aqui, o 27 e o 300.000, passa para o outro lado. Tudo isso respeitando a matemática, tá bom? Você vai isolar, você vai passar o 27 para um lado, o 300.000 para o outro,
respeitando a matemática bem direitinho, tá? E aí nós vamos encontrar isso aqui, vai dar 27 dividido por 300 mil. Para ficar melhor, pessoal, nós vamos pegar esses 300 mil aqui, ó, e nós vamos transformar ele em notação científica. Quando nós transformarmos ele em notação científica, nós vamos ter que 300 mil vai ficar 3 vezes 10 elevado a 5. Por que o expoente 5? Porque nós temos aqui, ó, 5 zeros, tá? E aí agora o que é que você faz? Você pega o 27, divide por 3, vai dar 9. E esse 10 elevado a 5 aqui, passa para cima, tá? Passa para o numerador, só que nós vamos trocar o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 5. Então a resposta para a nossa questão, gente, é justamente 9 vezes 10 a menos 5, que corresponde ao nosso item B, tá bom? Quarta questão corrigida com sucesso. Vamos partir agora, galera, para a nossa quinta questão. Quinta questão diz assim: um tanque cheio de gasolina de um automóvel, quando exposto ao sol por algum tempo, derrama uma certa quantidade de combustível. Desse fato conclui que só a gasolina se dilatou? Não, pessoal. Não está exposto ao sol tanto o tanque como a gasolina que está dentro dele. Então, os dois dilataram, o tanque e a gasolina que estiver dentro do tanque. Tá? A letra B. A quantidade de gasolina derramada representa a dilatação real? Não, porque aí nós não estamos considerando a dilatação do recipiente, do tanque. Tá? Letra B. A quantidade de gasolina derramada representa a dilatação aparente? Perfeito, pessoal. Essa quantidade de combustível, de gasolina, no caso, que dilatou e que derramou, tá? Ele corresponde justamente, pessoal, à nossa dilatação aparente. A letra C é a resposta correta. A letra D, né, para fechar aqui direitinho, diz assim: o tanque se dilatou mais que a gasolina? Não sabemos dizer isso pelo que a questão nos disse, tá? Então aqui nós não vamos marcar a letra D porque não podemos afirmar isso. A letra E diz que a dilatação aparente da gasolina é igual à dilatação do tanque. Também não podemos afirmar isso porque não sabemos muita coisa sobre a gasolina e sobre o tanque aqui, tá bom? Então essas duas questões, essas duas últimas alternativas aqui estão erradas. A resposta correta para a questão 5 é o item C. Galera, fechamos aqui a correção, tá? Do nosso primeiro exercício e vamos agora para a correção do nosso segundo exercício, tá? É aquele exercício sobre calorimetria. Perfeito? Bora lá. Primeira questão do exercício 2 diz assim: a respeito do calor sensível e do calor latente é correto afirmar. Gente, o calor sensível é aquele calor que um corpo adquire ou então perde, mas ele vai sofrer apenas uma variação em sua temperatura. E o calor latente, ele é o calor que um corpo adquire ou perde, mas ele vai apenas mudar de estado, passar do sólido para o líquido ou outra mudança qualquer, tá? De estado, beleza? Então, vamos ler aqui cada opção e ver se elas correspondem ao que nós acabamos de falar aqui. Calor sensível é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa de uma substância. Não, tá? Aqui inclusive está incompleto, tá, pessoal? Aqui está errado. Calor latente é a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa. Não. Essas duas estão erradas, pessoal, porque ele falou aqui, ó, em, como é que se diz? Em uma unidade de massa, né? Isso aqui está se tratando sobre o calor latente de fusão e também sobre o calor específico, tá? Não é sobre calor sensível e nem sobre calor latente. E aí eu peço até uma desculpa aqui para vocês, que se vocês observarem as questões não estão aparecendo todas aqui, tá? Alguma coisa está acontecendo, eu vou olhar isso aqui depois. Mas já lhe garanto que a letra A e B não é, tá? E a letra C, vamos ver se nós conseguimos ver aqui e resolver. Calor latente é a quantidade de calor que, ao ser fornecida ou retirada de um corpo, não altera sua temperatura. Correto, viu? Letra C está corretíssimo, beleza? Calor sensível é a quantidade de calor em que, ao ser fornecido ou retirado de um corpo, apenas causa mudança de estado, né? Eu creio que é isso aqui, tá? Então a letra D está errada, a letra B também tá, e a letra A também está.
A letra E, bora ver. O calor sensível e o calor latente são grandezas físicas que representam a quantidade de calor necessária. Não, pessoal, aqui vai dizer que é a mesma coisa, tá? Vai dizer que o calor latente e o calor sensível são coisas iguais. Não é, tá? Então, aqui, pessoal, letra E também não é. A opção correta é a letra C. Beleza? Peço desculpa aí porque não está completa, né? Você vai observar que tem aqui uma reticência aqui, tá? Mas eu lhe garanto que a letra C é o gabarito, porque a gente já pode descartar essas outras 4 opções só pelas essas primeiras partes das alternativas, tá bom? E vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: num experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre uma das bandejas e que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responde corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Galera, é o seguinte, eu tenho 2 bandejas aí na situação, tá? Uma de alumínio e outra de plástico, tá bom? Acontece o quê? Quando o aluno tocou nas 2 bandejas, ele teve a sensação, ele vai dizer categoricamente que a bandeja de alumínio está com temperatura menor, tá? E também vai dizer, pessoal, que na bandeja de alumínio vai ocorrer uma dilatação, vai ocorrer um derretimento, tá, do gelo de forma mais rápida. Então, o que acontece? O gelo, pessoal, ele vai se, digamos assim, como é que se diz? Derreter, tá? Como aqui falou, né? O gelo vai derreter mais rapidamente na bandeja de alumínio. Por quê, pessoal? Por que isso? Gente, pois o coeficiente de condutividade térmica que a de plástico é menor do que o coeficiente de condutibilidade térmica da bandeja de alumínio, tá? Eu creio que seja isso que o item A esteja querendo dizer, tá? A resposta correta é o item A, tá bom? Por que derrete mais rapidamente na bandeja de alumínio do que na bandeja de plástico? Porque o coeficiente de condutibilidade térmica do plástico é menor que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio. Ele vai conduzir mais calor, né? Ele vai transferir calor do gelo para a bandeja de alumínio mais rápido do que se fosse do gelo para a bandeja de plástico, tá bom? Letra A é a correta, tá bom? Vamos para a questão 3, que diz assim: qual a quantidade de calor necessária para que 100 gramas de água a 100 graus Celsius vaporize? Pessoal, observe, ele não quer que a água mude de temperatura, ele quer que ela apenas vaporize, ou seja, passe do estado líquido para o estado gasoso. E aí ele ainda completa me dizendo que o calor latente de vaporização da água é de 540. Gente, quando a questão estiver se tratando de apenas mudança de estado, como é o caso aqui, tá? Como é o caso da vaporização, nós vamos ter que o assunto que ela aborda é justamente calor latente. Calor latente, a gente vai usar essa fórmula aqui, Q igual a M vezes L. Quem é o Q? É a quantidade de calor. Quem é o M? É a massa. E quem é o L? É o calor latente, no caso aqui de vaporização. E aí você vai substituir o M pela massa, que é 1000, tá? Você vai substituir o L por 540. Então, Q é igual a 1000 vezes 540, que vai dar igual a 540.000 calorias. O item correto é a letra D, tá? 540.000 calorias. Agora nós vamos para a questão 4, tá bom? A questão 4 diz assim: quanto calor deve se fornecer a um bloco de gelo de 500 gramas de massa a 0 graus Celsius sob pressão normal para fundi-lo completamente? Pessoal, novamente nós temos uma questão de calor latente.
Porque não está falando aqui em aumentar a temperatura do gelo. É apenas fundir o gelo, ou seja, derreter o gelo, tá? Passar do estado sólido para o estado líquido. Então, nós temos uma questão novamente de calor latente, Q igual a M vezes L, né? E aí você vai substituir o M por quem? Pela massa, que é 500, e o L por calor latente de fusão. Bem aqui, ó, calor latente de fusão do gelo, qual é? 80. Então, o L é 80, o M é 500. Você vai ter que a quantidade de calor, que vai ser igual a 500 vezes 80. Isso vai dar igual a 40.000 calorias, pessoal. 500 vezes 80 dá 40.000 calorias. Letra B. Galera, vamos para a nossa última questão. Ela é da PUC, no Rio de Janeiro, 2009, tá? E diz assim: quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 gramas, tá? Para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius. Galera, observe que agora ele não quer que a panela de ferro derreta, ele não quer outra coisa a não ser que a temperatura tenha um aumento de 100 graus Celsius. Quando é só aumentar a temperatura, só sofrer um aumento de temperatura, nós temos aí uma questão que trata sobre calor sensível. E calor sensível, você vai usar essa fórmula aqui que está surgindo aqui no canto, tá? Aliás, no canto não, no meio. Q igual a M vezes C vezes delta T. Q macete, tá bom? Para você guardar a fórmula na cabeça. O Q, ele é a quantidade de calor, o M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é justamente a variação de temperatura. A massa é 300, pessoal, está aqui no cantinho aqui na questão, né? A variação de temperatura está bem aqui, é 100. O calor sensível, né? O calor específico da panela, né? É de 0,45 e aí você vai substituir Q igual a 300 vezes 0,45 vezes 100. Q vai dar igual, pessoal, a 130. Aliás, Q vai dar igual a 13.500 calorias. Só você multiplicar, pessoal, 300 vezes 0,450 vezes 100 dá 13.500 calorias. Resposta correta para esta questão, gente, é a letra B de bola, tá? Galera, fechamos aqui a nossa correção, tá? Obrigado a todos, tá? Foi um prazer estar fazendo essas aulas com vocês. Espero que no retorno às atividades nossas nós retornaremos, tá? De forma presencial. Vamos torcer para que isso ocorra, mas mesmo assim vamos dar o nosso máximo, tá? Vamos manter o foco e estudar bastante. Galera, eu também gostaria de salientar aqui para vocês, tá? Deixa eu ir aqui até para o centro, eu quero que vocês se liguem nisso. Vai haver, pessoal, uma prova nossa na próxima quarta-feira sobre esses dois conteúdos que eu acabei de fazer a correção, beleza? Eu vou estar postando mais informações sobre isso, mas fiquem atentos que próxima